Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Que bom te encontrar aqui. Eu sou Sérgio Matias e o assunto desse programa é o que nós poderemos oferecer ao Senhor por todos os benefícios que temos recebido dele. Bom, os benefícios de Deus para conosco estão acima de todo o número e de todo o alcance que nós podemos imaginar. Ele nos criou, nos concedeu sentidos, ele nos deu um corpo, nos deu uma alma feita à sua imagem e semelhança, coisa maravilhosa. Nos santificou pelo batismo e nos escolheu para sermos dele. E, acima de tudo, nos deu um anjo da guarda para guardar-nos e para nos ajudar nessa caminhada. Por isso, temos que responder essa pergunta: o que poderemos dar como gratidão ao Senhor? E é isto que nós veremos a seguir. Confira aí. Meus queridos amigos, se já não bastasse todos os benefícios citados no início desse programa, Deus ainda cuida de nós todos os dias. Ele perdoa os nossos pecados pelo sacramento da penitência e nos sustenta com a sua carne no sacramento da Eucaristia. Veja, o Senhor ainda suporta pacientemente as nossas ofensas e nos dá boas inspirações, aguardando sempre a nossa conversão. Ele nos instrui pela boca dos seus santos, pela boca dos sacerdotes. Ele atende às nossas fracas e irrisórias orações e também nos preserva de mil perigos. O Senhor nosso Deus é a nossa consolação nos momentos penosos, é nosso escudo nas tentações, ele é a nossa recompensa em qualquer circunstância. Ora, como se tantas graças não fossem suficientes, ele ainda acrescentou mais uma, que é a mais excelente de todas. Ele nos adotou por seus filhos. E é isso que nos diz o apóstolo São João na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, quando ele nos afirma: considerai que amor o Pai nos testemunhou, fazendo que nos chamássemos filhos de Deus, e efetivamente nós o somos. Ou ainda quando São Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 17, dizendo: se somos filhos, não é? Somos também herdeiros. Não é? Imagine uma maravilha dessa. Nós, míseros mendigos, admitidos à adoção filial de Deus e herdeiro dos reis, do Rei dos Reis. Veja, depois deste dom incomparável, a sua mão paterna não se fechou a nós. Se o pecado nos coloca sob o poder de Satanás, Deus nos liberta em seu Filho Jesus. E é isso que São João escreve no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, quando ele nos diz: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Cristo não só veio revestido da nossa natureza, ele veio e se entregou à morte por nós. E uma morte muito dolorosa, uma morte muito vergonhosa, que é a morte de cruz. Queridos irmãos, se Deus não tivesse nos concedido outra coisa além de um olhar favorável, mesmo assim nós não poderíamos retribuir de forma alguma. Deus é majestade divina e nós, como eu disse, somos míseras criaturas, pobres criaturas. Como é que então nós podemos agradecer a Deus
e a Cristo Jesus, não é? Pela sua encarnação, pela sua vida, pela sua paixão, morte e ressurreição. Como é? É como diz o rei Davi no Salmo 115, que renderei ao Senhor todos os bens que ele tem me acumulado. Ou ainda, como diz o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 6, quando ele diz que posso oferecer ao Altíssimo, que seja digno dele, pois tudo já é dele. Talvez a resposta seja dada por nós, por uma inspiração divina, o próprio Espírito, setando ao nosso coração o que nós podemos responder utilizando também o Salmo 115. Nós ofereceremos um sacrifício em ação de graças e cumpriremos o nosso voto ao Senhor. Veja, este sacrifício de ação de graças que nós acabamos de ouvir nas palavras do salmista é a Santa Missa. E nós temos que assisti-la com essa intenção. E por conseguinte a isto, não é? Nós devemos ter no nosso coração que isso é a maneira perfeita de agradecer ao nosso soberano benfeitor, Deus Todo-Poderoso. Santo Irineu, ele tem uma frase belíssima que eu amo, que diz assim: este santo sacrifício foi instituído a fim de que não fôssemos ingratos para com Deus. Deus mesmo institui em Cristo Jesus para encobrir ou para cobrir a nossa limitação e também a nossa ingratidão. Veja, fora deste sacrifício, nós não acharíamos nada para oferecer à Santíssima Trindade que fosse proporcional aos benefícios que nós recebemos dela. E é lindíssimo que também o missal, não é, indica claramente o caráter de ação de graças da Santa Missa. É lindo quando o sacerdote reza o prefácio, quando diz: agradeçamos ao Senhor nosso Deus, pois é verdadeiramente justo, digno e razoável. É salutar agradecer, sempre e em todo lugar, Senhor Santo, Pai poderosíssimo, Deus eterno, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa belíssima, né? Então, meus queridos, nós vemos que também imediatamente antes da consagração, o próprio sacerdote diz, ele tomou o pão em suas mãos, não é? E levantando os olhos para o céu, rendeu graças. Que amável elevação, não é? Nós podemos dizer. Que poderoso testemunho de gratidão, substituindo nossos agradecimentos que seriam incompletos. O que Jesus fez depois da última ceia, ele o renova em cada missa. E isso nós temos que saber, isso tem que ser corrente na nossa mente, no nosso coração. É nesta ação de graças de uma pessoa que não é uma pessoa simplesmente humana, mas de uma pessoa divina, que é infinita, é aí que Deus encontra o agradecimento, a satisfação incomparável. Agora a gente pode colocar aqui na balança o valor dessa ação de graças, né? Pense comigo, se desde a nossa infância até os dias de hoje, nós tivéssemos agradecidos a Deus os numerosos benefícios, nós teríamos feito menos do que assistido apenas uma missa. Aquela missa, a missa que é a ação de graças por excelência. Ora, se nós tivéssemos convidado todas as almas piedosas a unir os cânticos de louvor junto com os nossos, e durante toda a vida, todos nós juntos tivéssemos unido nossas vozes e os nossos corações
o resultado jamais atingiria ao da celebração de uma única Santa Missa. E digo mais, se o próprio exército celestial tivesse assumido essa tarefa do louvor e da oração, não se aproximaria da perfeição do reconhecimento testemunhado a Deus por Cristo Jesus sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho, que são o corpo e o sangue do Senhor, completamente. Então nós temos que compreender a grandeza desse tesouro que está oculto na Santa Missa. Tal experiência, tal conhecimento nos tornaria felizes e ávidos de assistirmos continuamente ao divino sacrifício. Meus queridos, não é isso que nós temos visto. Há um esvaziamento por completo da Santa Missa, na liturgia, na participação e na compreensão. Santo Tomás de Aquino diz que as graças devem ser referidas ao seu autor pela gratidão, e isto pelo mesmo canal com que ele nos transmitiu. Jesus é o caminho pelo qual nos chega todo o bem. Compreendamos. Então, por Jesus Cristo, imolado sobre o altar, nossas ações de graça devem subir ao céu. E é exatamente isso que nos fala São Paulo quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, quando ele diz que rende a Deus, não é, de forma contínua ação de graças por nós, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque nele nós somos cumulados de riquezas, de maneira que não ficamos inferiores a ninguém em toda a sorte de graça. Então nós temos que considerar o quanto nós somos devedores, né, a Deus pela instituição da Santa Missa, visto que sem ela não teríamos meios de agradecer de maneira digna a Deus. O santo sacrifício do altar, isso é belíssimo. Jesus torna-se nossa propriedade. Entenda, com ele possuímos, não é, juntamente com Cristo, possuímos méritos, da maneira que, em união com a vítima divina, podemos oferecê-lo ao Rei Celeste a pagar a dívida que até então nós carregávamos sobre os nossos ombros. Participemos bem da Santa Missa. Usemos os sentidos, a postura, a oração, as respostas e o silêncio, para que a ação de graças, não somente de Jesus, mas a nossa participada, ela possa chegar, não é, efetivamente ao trono celestial. Meu querido irmão, eu espero que você tenha gostado desse programa. Se você gostou, deixe o seu like, viu? Não esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para as notificações e fique por dentro toda vez que um programa nosso for ao ar, tá bom? E nós nos encontramos no próximo programa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até lá!